Alô, você amigo tricolor que me deu a honra da sua visualização aí no YouTube, no nosso canal aí no Debate Rafa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Mais uma vez, obrigado por gastar um tempinho do seu dia para ouvir um pouco aí minha opinião e minha análise sobre o São Paulo Futebol Clube. A gente vem comentando aí as últimas partidas, discutindo um pouco as ações do clube de futebol, desse clube aí que milhões de pessoas amam por todo o Brasil, e um clube que vive aí a sua maior crise institucional da história. Então, a maior crise institucional da história do São Paulo Futebol Clube. Ontem eu não gravei o vídeo depois do jogo de cabeça quente, óbvio. Ontem foi dia de discutir com o pai, discutir com o parente, discutir com o amigo. Cada um aponta um culpado, cada um aponta uma razão. Várias coisas já foram feitas. Já mudou o presidente, quer dizer, era Aidar, agora é o Leco. Já mudou o diretor de futebol algumas oportunidades. Já mudou o diretor. E de verdade o São Paulo, a cada dia que passa, continua aí muito distante do que já foi um dia, muito distante do que proporcionou aos seus torcedores, aos seus fãs, aficionados aí, apaixonados. Diferente do que todos nós pensamos, o São Paulo tem dono e são seus associados fixos no quadro do clube geral, não só do sócio torcedor, no futebol, não existe isso. E os torcedores acabam ficando reféns na mão de algumas pessoas que tomam rumo e ditam as escolhas dentro de um clube pouco moderno, bem antiquado e cheio de artimanhas, cheio de jogos políticos e cheio de desinteresses relacionados ao sucesso do futebol, para esse esporte que a gente ama tanto. Hoje a gente vive um rascunho do que a gente foi um dia, apesar de tivermos tido um alento muito bom entre 2005 e 2008, um alento importante, né, de Libertadores, Mundial e 3 campeonatos brasileiros. Foi um alento até de certa forma diferente do que o São Paulo viveu nas décadas anteriores. E aí tanto nos anos 80, os anos 90, os anos 70, um São Paulo que, por exemplo, chegou a 3 finais de campeonato brasileiro seguido, em 89, 90 e 91. Um São Paulo que foi recordista de finais de campeonatos brasileiros em mata-mata, de 71 até 2003. Um São Paulo que foi campeão, o mais vencedor de campeonato paulista na década de 90, acredito que na de 80 também. Um São Paulo que sempre chegou para disputar títulos, que foi vanguardista, uma coisa que eu peço já há muito tempo e eu pude falar em alguns vídeos aí. É um São Paulo que era modelo, um São Paulo que ajudou a construir o futebol no Brasil e no mundo, que revelou tantos jogadores aí importantes. O São Paulo que criou a sua torcida acostumada à vitória, né, nos anos 70, 80 e 90, uma torcida considerada até mimada, que comparecia só em finais, e hoje a gente está vendo um reflexo totalmente o contrário. Uma torcida que vai apoiar, que abraça, mas parte da torcida também que está acomodada e conformada com a situação. Então é uma situação um pouco difícil, delicada, para ser um pouco discreto nas palavras, sem colocar o calor da emoção nisso tudo. Ontem um amigo me veio perguntar, mas o que você faria de diferente? Não é o que eu faria num detalhe. A gente sabe que o problema é institucional, o problema ataca, na minha visão, desde dos sócios do clube, passando pelo presidente, passando pelos conselheiros, pela diretoria institucional de todas as áreas, passando pelo departamento de futebol, pela estrutura do centro de treinamento, que é muito antigo, uma vergonha, criticada até pela Bolívia. Quando a seleção brasileira foi treinar lá na Copa América, o São Paulo pediu para não filmarem. Passando por tudo isso e passando pela torcida também. A nossa torcida organizada, a principal, canta para ela, briga entre ela e comemora para ela. A outra torcida organizada está pensando mais no carnaval do que na arquibancada, porque não consegue colocar 3.000 pessoas para cantar. E os demais torcedores ficam um pouco soltos, falta uma liderança, falta um caminho. Ontem eu vi o vídeo do Barolo falando que estava sem desalento,
totalmente sincero, falando que talvez não fosse gravar mais vídeos. Eu vi um pouco do corporativismo do Daniel Perrone falando sobre não largar. Agora tem os patrulheiros de plantão que querem julgar o que pode achar, o que não pode achar. Eu mesmo ontem julguei que algumas pessoas não poderiam se conformar com aquilo. O Arnaldo Ribeiro na internet totalmente revoltado com a situação, o Tironi também, o Plihal. Então a situação é calamitante. O vídeo, uma semana que poderia ter começado boa depois da vitória do Atlético Mineiro, e veio decaindo. O vídeo do primeiro, a notícia que vazou na imprensa do aumento do déficit, o São Paulo cresceu em mais de 100 milhões sua dívida no ano. Então, ou seja, a gente não foi campeão nos mandatos Leco e aumentamos a dívida. Então o trabalho que ele fez de tentar diminuir nosso déficit, nossa dívida total nos primeiros 2 anos de mandato, foi tudo por água abaixo nos 2 últimos, e não fomos campeões. E aí a gente tem que pôr a mão na cabeça um pouco e refletir um pouco a responsabilidade de cada um. Claro que a maior parte é do presidente e do que ele fez, mas isso passa também pelos torcedores, pelos sócios, que cobraram e exigiram posturas ativas em ações que não deveriam, cobrando da diretoria apostas financeiras em jogadores e treinadores que de fato não deveriam receber esse incentivo. Então o cenário continua, apesar de tudo, o mesmo. Segunda-feira, o São Paulo com esse elenco deve brigar por uma vaga na Libertadores. Pelo dinheiro investido, a obrigação seria o G4, mas essa oscilação constante não dá confiança de que a gente vai conseguir isso, e creio que a gente vai brigar pelo G6 e pelo G4 até o final do campeonato. Talvez o Flamengo ganhe a Libertadores e o São Paulo tente um G5 ou um G7. E pro ano que vem o cenário não é muito diferente desse, pelo contrário, o São Paulo precisa vender jogadores. O São Paulo tem um patrocínio fraco, o São Paulo tem mais assinantes de pay-per-view que o Palmeiras e recebe mais de 30 milhões menos. O São Paulo é tratado como terceiro escalão da Adidas. O São Paulo tem uma parceria de sucesso com o Banco Inter, porque os São Paulinos abraçaram o banco, mas de retorno para o clube é muito menos do que outros patrocínios do Brasil. O São Paulo, que tem um estádio maravilhoso, é um estádio com muitas deficiências que o São Paulino não gosta de observar, passando pela infra, pelos níveis de acesso, pela rua estreita do lado ali da arquibancada laranja, onde é difícil você entrar e sair do estádio, passando por diversos outros problemas. A gente tem dificuldades no nosso centro de treinamento, no setor de recuperação, na fisiologia. A gente tem dificuldade na preparação de atletas. A gente tem dificuldade na construção de uma equipe. Nossa torcida tem dificuldade de união. Os torcedores hoje, muitos valorizam pouco, se contentam com pouco e cobram pouco. Então, jogadores que se tornam ídolo rápido demais, jogadores que não são tão bons são idolatrados e cantados o nome na arquibancada. Hoje o São Paulo se contentou com pouco, e até mesmo com relação aos jovens, né? Os craques foram embora, os jovens. Então, Neres, Luiz Araújo, os craques não, né? Os jogadores assim, um pouco acima da média. O Antony não é do nível do David Neres e recebeu tratamento igual no começo do ano. O Igor Gomes pode se tornar um mega jogador, mas ele hoje tá um nível abaixo do que foi o David Neres, do que foi o Luiz Araújo. E sofremos com isso. Então não tem muito o que dizer, a não ser que vamos continuar brigando por essa vaga na Libertadores. Vamos vender jogadores no ano que vem. Dizem muito do Lisieiro, conversam muito sobre o Antony, mas entre 2, 3, 4 jogadores devem sair. O São Paulo não tem caixa para sustentar um time caro. Nesse ano o salário do Pato, por exemplo, foi baixo, mas no ano que vem vai ser caro. A gente tem jogadores que recebem muito e vão decidir pouco.
Então, diferente do Flamengo que paga 1 milhão por mês pro Arrascaeta decidir, o São Paulo paga quase 1,5 milhão pro Hernanes, que não consegue dar 3 passos. E aí não é só o Hernanes o culpado, né? O culpado é a torcida, que busca sempre lá atrás alguém para tentar tampar o buraco das deficiências de hoje. De um Hernanes que não foi também tão craque em 2017, quando ajudou o time na arrancada. É um time que de verdade sofreu muito mais influência positiva nos pés do Petros, do Marcos Guilherme, do próprio Arboleda, que chegou para ajudar, e do Cueva, que decidiu jogar a bola, do que do próprio Hernanes, apesar do vestiário. Mas com a bola no pé mesmo, ele tinha sido talvez menos importante que os jogadores. Fez muito gol de bola parada, de falta, de pênalti, foi líder em campo, foi importante, foi. Mas com bola no pé foi muito menos importante do que na primeira passagem. E neste ano, de verdade também, não acrescentou. Todas elas todas as contratações desse ano, praticamente a gente contestou entre os nossos amigos aí. Sobre a determinada escolha. Então, porque o Pablo, se querendo ou não, muita gente não gostava, mas o Diego Souza tinha tido números eficientes. Porque o Hernanes vem de uma idade avançada e salário muito alto. Era isso que o São Paulo precisava, já que ele não é um meia como o Diego, como o Everton Ribeiro, não é, então era isso que o São Paulo precisava. O Pato, que teve uma passagem boa, a torcida adora ele, mas que também tinha tido muito pouca entrega de ganho pro São Paulo já na primeira passagem, apesar dos gols. E não sabemos, o próprio Cuca na época falou, né? Poxa, é o Pato? Será que é o Pato? E de fato o Pato vai ter oportunidades ainda por um tempo para ver se consegue atingir o nível que a gente espera. Hoje de verdade eu não espero nada de ninguém. Dos jogadores mais velhos, eu não espero o Hernanes melhorando, eu não espero o Pato melhorando mais que isso. Vai brilhar em um jogo como brilhou contra o Santos e depois vai passar um tempão sem. O Hernanes vai fazer um gol de falta ali, depois outro acolá e vai continuar depois um tempão sem. A situação pro ano que vem, por isso, é um pouco delicada. E aí eu vou voltar ao discurso que eu usei lá atrás, há alguns anos. Esperar para ver se sai algum craque de Cotia que o São Paulo não precise vender, que nos ajude a sair da fila. Tá nítido que o trabalho não é estruturado, o trabalho não é organizado, o trabalho não é bom da gestão do clube. Então, muito, muito, muito complicado e delicado. A gente não vê no horizonte possibilidades de sair do time. Não é questão de desistir nem nada, mas quem já viu o São Paulo nas décadas passadas, quem já viu o vanguardismo do São Paulo, quem já viu as conquistas, quem já viu os craques, não pode se contentar com pouco, né? Quem já viu um França com a 9, quem já viu o Luizão com a 11, quem já viu o Aristizábal, quem já viu o Palhinha, Miller, se contentar com o Pato é dose, é difícil. E aí não é por nome, né? Por questão de desempenho mesmo. A torcida do São Paulo hoje lembra mais do Pato do que do Palhinha, mais do Pato do que do Miller, sabe? Poxa, você pra idolatrar qualquer um é difícil, né? A torcida do São Paulo grita o Arboleda na arquibancada quando ganha do Atlético Mineiro. O Arboleda é aquele que é confiável. Então é uma situação muito delicada. Pra mim tem problema de ponta a ponta. Cabe uma reflexão. Hoje eu vou pra arquibancada, eu vejo torcedores de diversos tipos, com diversos pensamentos, não há uma equalização de pensamento. Vejo torcedor idolatrando o jogador que não merece. Vejo torcedor falando que tá tudo bem, que perder de 3 pro rival desse jeito tá tudo bem, que perdesse de 6 porque estaria tentando buscar o resultado. Olha, a sensação que eu tenho é que muita gente não sabe o tamanho do que foi o São Paulo, a representatividade, o quanto o São Paulo representa no mundo do futebol, e estão se contentando com o que já teve, assim.
São Paulo não ganha do Palmeiras desde 2017, julho. De lá pra cá foram quase 6, 7 derrotas, 3 empates, 6 derrotas, 3 empates. Sei que o resultado é alarmante, coloquei lá no grupo. É uma vergonha, o Palmeiras empatou em número de vitórias com o São Paulo agora. Foi eliminado no Paulistão. Foi eliminado sem nem ganhar, inclusive. Tomou um gol do Dudu besta no Pacaembu, que a bola Volpi falhou. Aí toma 2 gols de... Primeiro gol de pelada com a falha do Arboleda. O primeiro escanteio do jogo eu vi o Luan marcando o Felipe Melo. Eu falei pro meu pai, porra, Luan no Felipe Melo não dá, né? No segundo escanteio, o gol do Felipe Melo. Não sei o que tem na cabeça o Diniz, velho. Não sei, cara. Sabe, eu não sou treinador de futebol, muita gente também não é. Mas o Felipe Melo sempre foi um bom cara de bola aérea. Por que o Luan tá marcando o Felipe Melo, cara? Sabe, aí no, porra, aí terceiro gol, um contra-ataque ridículo. O Tietê, meu Deus do céu, bola no pé do Gustavo Scarpa, 3-0. Ficou barato, porque o Dudu perdeu uns 4 gols. O São Paulo parecia tão atônico que não sabia nem que estava atingindo ele. E o Palmeiras não fez uma grande partida. Mano Menezes recuou o time. Esperou. E também não foi aquele recuada, nossa, não foi. O cara esperou, ele roubava a bola, lançava a bola em velocidade entre a zaga e o volante. E deitou e rolou. Olha, completamente difícil. Eu entendo. A raiva vai passar daqui a pouco, o gado da Chape. Vamos buscar o G4. A gente depois pode falar um pouco melhor de coisas que poderiam melhorar o clube. Mas a longo prazo não vejo horizonte. Mas vamos passo a passo. Quem sabe numa campanha fortuita aí, o São Paulo em 2016, com um time catadão por 6 meses, quase ganhou a Libertadores. Quem sabe num catadão em 2020 também não chega lá. É assim que tem que ser. Pensar talvez numa possibilidade do acaso, da bola entrar e a bola do adversário não entrar. O São Paulo eu não vi ganhando nenhum título assim na história, no acaso. Não vi. Diferente de outros, como o próprio Flamengo, campeão brasileiro em 2009. E o Corinthians campeão em alguns anos específicos que eu não vou citar. Mas o São Paulo sempre consegue títulos de trabalhos pensados a médio e longo prazo. Tanto que no último, apesar de não ter... São Paulo ganhou a Sul-Americana em 2012. Depois da trilogia do brasileiro, 6, 7, 8. Passou 9, 10 e 11 sem título. Mas nesse meio do caminho, o Juvenal, mesmo doente, fez a reformulação para investir nos garotos bem-sucedidos de Cotia. E aí, Lucas e etc. levaram o São Paulo ao título da Sul-Americana. E de lá pra cá o São Paulo não teve competência para se organizar para isso. Hoje o vizinho tem sucesso e o São Paulo não tem. E não é porque lá tá tudo bem, obviamente que lá tem os seus defeitos também. Mas não dá pra colocar na mesma página de comparação Flamengo e Palmeiras com o São Paulo. E talvez nem o Grêmio com o São Paulo. O Grêmio que jogou com o time reserva o campeonato inteiro tá 2 pontos. Então o São Paulo pra mim hoje é um capítulo à parte. E a gente pode falar um dia sobre com quem o São Paulo hoje se equipara mais. E aonde o São Paulo um dia quer chegar. E o que ele precisa fazer para chegar hoje num patamar de Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado para quem acompanha os vídeos. Eu agradeço muito. E claro que não vamos desistir do São Paulo. São Paulo faz parte da gente. E vamos sempre incentivar e cobrar para quem sabe um dia estar lá dentro do clube e brigar de fato mais ativamente por isso. Mas aqui não vai ter corporativismo não. Não vai ter passagem de pano pra ninguém. Nem pra diretoria, nem pra presidente, nem pra blogueirinho que acha que protesto não pode acontecer. E aqui também eu não acho que é normal, porque isso aqui é muito grande. Beleza, galera? Um grande abraço e vamos tricolor.